Diz aqui Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também ponde nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência a temperança a paciência, a paciência a piedade, a piedade o amor fraternal, ao amor fraternal o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos. Novamente, não vos deixarão ociosos e nem, pode falar junto? Não vos deixarão ociosos e nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Vamos falar juntos? Nunca, jamais. Vamos orar? Pai, nós nos colocamos nas tuas mãos e te louvamos por tudo que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, ó Deus, pela tua graça, misericórdia. Ajuda-nos, ó Deus, a meditar, a pensar, a repensar, ó Deus, a tua palavra, para que possamos, ó Deus, amadurecer e vencer e termos novas experiências contigo. Nós te adoramos em nome de Jesus. Usa a minha vida, Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, eu estava meditando nesse texto, ontem eu compartilhei com o pessoal alguns da igreja infantil, vai ter agora a IBF, né? Então eu estava compartilhando com eles esse texto e contando para eles a preocupação que Pedro tinha. O apóstolo Pedro escreve esta carta com uma preocupação de que as pessoas não parem na fé. Você sabe que a vida com Deus, ela é crescente. A fé, ela tem que ser crescente. A gente não pode estacionar. Todo mundo que pensa, vou dar um tempo. Já viu esse namoro, né? Quem namora aí? Vou dar um tempo. Quando vai dar um tempo, o que está querendo dizer? É a maneira gentil de dizer, não dá mais. Não é? Eu vou dar um tempo, E não existe isso, dar um tempo na vida cristã. Quando uma pessoa se dá o luxo, não, eu vou menos na igreja, tal, vou dar um tempo. Essa pessoa não percebe, mas ela começa a descer, ela começa a cair. Não existe. Olha, nós estamos vivendo um momento muito interessante, porque a pandemia exigiu que nós parássemos. E quem parou de fato está passando uma crise muito grande. Porque mesmo na pandemia, o que as pessoas tiveram que fazer? Se reinventar, tiveram que avançar.
Eu conversava com um advogado da igreja um tempo atrás, ele dizia assim: pastor, essa fase ela é boa para quem é mole, para quem é mau caráter, quem é mau pagador. Não posso pagar. Agora, para quem é bom pagador, o cara entra em crise, o cara entra em aflição, porque ele é um bom pagador, ele não consegue, e aí, meu irmão, as coisas começam a acontecer. A pandemia mostra o seguinte, que se nós pararmos de fato, a gente não consegue, se a gente se acomodar, a gente não consegue ter visão. Então, ou a gente avança, e Pedro está preocupado com isso, dizendo: olha, todos nós somos salvos pela mesma fé. Olha o que diz no versículo 1, uma fé que foi a que salvou a Pedro, é o que salva a gente. Olha, veja bem, nós somos salvos pela fé, nós vivemos pela fé, nós vencemos pela fé e seremos salvos pela fé. Então, se a nossa fé não for bem lapidada, bem preservada, e se a gente não avançar, a gente vai perder. Não dá. Eu me lembro quando eu comecei a aumentar meu dízimo, a primeira vez foi aquela experiência que eu estava passando, apertado financeiramente, aí eu fui orar a Deus, e aí Deus colocou isso no meu coração, que aumentasse meu dízimo. E no primeiro momento eu pensei 20%, e ao mesmo tempo eu disse para mim: não, isso é muito, eu não tenho fé para isso. E me veio ao coração 1%. E aí então eu decidi arriscar, aumentei meu dízimo para 1%, então de 10 para 11. E aí eu comecei a descobrir uma vida legal, comecei a ver algumas coisas que eu não imaginava que era possível. Mas em seguida veio uma outra dificuldade, então eu decidi aumentar para 12. E aí eu fiquei uns meses ali no 12, daí eu aumentei para 13. E eu percebi o seguinte: todas as vezes que eu passava, não estou dizendo para você fazer isso, só estou contando a minha história. Eu percebi que todas as vezes que eu estava em dificuldade, era o tempo de aumentar o meu dízimo. Todas as vezes. Então, com 14, aí parece que a coisa ficou um pouquinho mais apertada, vou aumentar para 15. E aí dava aquela mudada, tal. Daí eu pegava e outro aperto, aumentar para 16. Então eu comecei a aprender o seguinte, que a fé, ela precisa ser estimulada. Agora de manhã eu estava vendo lá na Hillsong, quem estava levantando oferta lá era o Daniel, na hora da oferta, ele que estava falando lá na igreja. E aí ele diz assim na ministração dele: ninguém vence a Deus no dar. Eu disse: malandrão, aprendeu isso aqui, hein? Ninguém vence a Deus no dar. Essa é uma palavra do pastor Jerônimo lá de Belo Horizonte. Foi com ele que eu aprendi essa frase: ninguém vence a Deus no dar. Aí ele pegou e falou, eu já escrevi lá nos comentários: ninguém vence a Deus no dar. E aí eu acrescentei: dízimo é passo de fé para novo convertido. Novo convertido tem que aprender a dízimo, mas o mais velho na fé não, ele já está vivendo outro nível, ele já está arriscando, já está colocando a sua fé em prática para coisas maiores. Meu irmão, pela fé, a fé nos leva ao poder de Deus, a fé nos leva às promessas de Deus. A fé nos leva a viver uma vida de emoção. A fé nos leva a ver o impossível. A fé nos leva a caminhar sobre as águas, a acreditar que dinheiro vem na boca do peixe. A fé nos leva a acreditar que o pão vai multiplicar, que a coisa vai acontecer. Eu era garoto e meu pai tinha o hábito de levar naquele tempo a gente falava uma compra, né? Então ele pegava, tinha uma senhora que a gente periodicamente, não era assim, mas de vez em quando ia levar lá essa compra para essa senhora. Então eu me lembro que ela morava numa casa de madeira, muito simples, na periferia de São Paulo, e todas as vezes que nós chegamos na casa dessa mulher, ela sempre estava alegre, dizendo: louvado seja o nome do Senhor, vocês são bem-vindos. E levava a gente para a cozinha, abriu o armário e disse: ontem eu falei para Jesus, acabou tudo, hein? Ontem eu falei isso para Jesus, e hoje vocês estão trazendo aqui. Uma coisa é você olhar para o armário e ficar chorando.
e reclamando e lamentando. Outra coisa é você falar com quem resolve. Amém? Sei que você está longe, mas fala para quem está ao seu lado. Fala com quem resolve. Tá bom? Eu fui a São Paulo, tinha que resolver uma questão lá e precisava da ajuda do pastor Jorge Linhares. Nos encontramos lá e tínhamos que falar com alguém, ele ia me ajudar numa situação. E aí ele então, nós estávamos andando lá num pavilhão e ele disse assim, vamos falar com fulano. E apontou para o fulano e disse assim para mim de repente, não vamos falar com ele, vamos falar com o dono do circo, né? Ficar falando com o palhaço o tempo todo, vamos falar com o dono do circo, né? E eu fiquei chocado com aquilo, mas aprendi, meu irmão, a gente tem que falar com quem resolve. E a fé é esse instrumento que nós temos. E Pedro está preocupado de que as pessoas venham a enfraquecer na fé, ou não enfraquecer, mas venham estacionar na fé. Tem gente que fica feliz em vir um dia na igreja por semana. Tem gente que fica feliz em dar o dízimo. Tem gente que fica feliz em fazer o básico da vida cristã. E Pedro está dizendo, não, nós temos que crescer. Olha aqui no versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Novamente, graça e paz vos sejam pelo conhecimento. Pelo conhecimento de Deus, pelo conhecimento de Jesus, graça e paz vos sejam multiplicadas. Pelo conhecimento de Deus e de Jesus. Mas olha o versículo 3. Visto como o seu divino poder nos deu, vamos falar juntos, nos deu? Tudo, vamos falar juntos, nos deu? Tudo que diz respeito à vida. Tudo que diz respeito à vida. E a piedade, a pandemia deixou vocês mais para baixo, né? Pelo conhecimento. Ele nos deu tudo pelo... O que diz lá em Oséias? Conhecemos e prossigamos em conhecer. Eu queria que você entendesse, meu irmão, que o nosso Deus é inesgotável. E que a gente achando que conhece a Deus, você vai descobrir que não conhece a Deus. Olha que Jó, ele foi um camarada que servia a Deus, e Deus o abençoava, e Deus o protegia, Deus derramava muitas coisas sobre a vida dele, ao ponto de Satanás reclamar, e dizer, como é que eu posso fazer esse camarada cair? Toda vez que eu chego, o Senhor está o abençoando, o Senhor está provendo, o Senhor está o capacitando, todas as vezes, e Deus disse, mas ele gosta de mim. E aí existe toda a história que você conhece lá, mas no final, no capítulo 42, Jó escreve, ele conta, ele diz, eu te conhecia de ouvir falar Deus, eu te conhecia, mas agora eu te conheço muito mais. Meu irmão, eu sei que Deus faz milagres, mas Deus faz muito mais. Existe o milagre da cura, existe o milagre do sustento. Por exemplo, agora eu fiz 41 anos de casado, isso é um milagre, não? Não é milagre isso? Não é? E ainda apaixonado. Hoje é dia dos avós, hein? Não esqueçam disso, não esqueçam de dar um alô pro vovô, pra vovó aí, né? Mas você vê, eu estou apaixonado por uma vovó. E ela está assistindo lá, tá? Isso é um milagre, não é milagre? Não é? 41 anos de ministério, 41 anos de casado,
e a graça de Deus sobre as nossas vidas. Em 2014 eu passei um momento muito difícil no meu ministério. Pessoas se levantaram contra mim, pessoas denunciaram, falaram um monte de coisa a meu respeito, que eu roubei, que eu fiz. Estou parar no Ministério Público. Passei um momento muito triste, porque o que mais entristeceu foi a decepção, né? A frustração, pessoas que eu amava, e pessoas que eu amo, não posso dizer que eu não amo. Pessoas que eu amo, porém, fiquei decepcionadas. Mas sabe qual foi a grande bênção disso? Foi que o Ministério Público procurou e não achou nada. Louvado seja o nome do Senhor. Foi para o tribunal, foi julgado em São Paulo e não acharam nada. Isso não é um milagre, meu irmão? Não é um milagre? É ou não é? Isso é milagre, meu irmão. Milagre. Deus nunca nos abandonou. Deus nunca nos abandonou. Quando você, vou dizer uma coisa para você, não quer dizer que no casamento a gente viveu sempre feliz, não, tivemos as nossas lutas também, não, a gente é normal, viu, meu irmão? Não é? Eu sou complicado, ela também, louvado seja todos nós somos complicados, e ela está assistindo. Oh, amor, desculpa. Todos nós somos osso duro de roer, não é verdade? No ministério, quantas coisas. Mas Deus sempre nos deu tudo. Eu queria que você entendesse que a preocupação de Pedro é que as pessoas não parassem na fé, e ele dá essa entrada dizendo, olha, a graça, a paz e toda a provisão virá pelo conhecimento deste Deus, quando você procura conhecê-lo. Por isso que a gente estimula, leia a Bíblia, 3 capítulos por dia, pega lá no Instagram, no Face, sempre vai ter lá, olha, semana nós vamos estar lendo isso, estamos lendo a palavra. Leia 3 capítulos por dia, mas com vontade de conhecer a Deus. Sempre que for ler a Bíblia, pega a Bíblia, abra onde você vai ler e ora, fala, Senhor, fala comigo. Senhor, me dá entendimento. Porque tem hora que a gente lê e não entende. Aquilo é uma história, alguma coisa, mas quando a gente lê com o coração, aquilo fica. E quando vem uma dificuldade, Deus faz você lembrar. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos lembraria, faz a gente, agora estou entendendo aquele texto lá. Porque, meu irmão, nada do que a gente está vivendo ou vai viver está fora da Bíblia. Presta atenção, tudo que você está vivendo e o que você vai viver, você vai encontrar na Bíblia. E aqui você vai encontrar saída, aqui você vai encontrar vitória, aqui você vai encontrar portas abertas, aqui você vai encontrar estratégia, aqui você vai encontrar força, ânimo, visão, inteligência, graça, porque Deus nos deu tudo. Tudo. Ele diz aqui no versículo 3 uma coisa muito legal. Versículo 4, por favor. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Grandíssimas e preciosas promessas. Tá bom? Nunca esqueça, né? Lembra quando você estudava português, né? Todo texto tem um contexto, não é assim que a gente aprendeu desde pequenininho? Todo texto tem um contexto. Então, quando você for ler um texto e aquele texto falar com você, veja também o restante do texto, se aquele contexto ele tem a ver também com a tua vida, porque a gente pega um versículo à parte e a gente acha, dá uma lidinha em tudo, para que você possa, para que aquele texto, aquele versículo tenha um outro significado sobre a sua vida. Mas conheça a palavra de Deus. Fala para quem está do seu lado, Deus é fiador da sua palavra. Fala para ele. Deus só é fiador da sua palavra. Então, ele tem compromisso com esta palavra.
E o apóstolo Pedro está dizendo, olha, a fé é muito importante, é pela fé que a gente inicia a nossa caminhada, é pela fé que a gente mantém a nossa caminhada, é pela fé que a gente vai parar no céu. Tudo é por meio da fé. Então a fé é algo muito importante e ela não pode ser engavetada. Olha, meu irmão, o único na Bíblia que disse guardei a fé foi o apóstolo Paulo. Ninguém falou isso, só ele falou. Mas ele teve as experiências dele e olha, ele sofreu pra caramba pelo evangelho. Mas o restante não, todo mundo pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Fé. Fala para quem está ao seu lado, você não é o apóstolo Paulo, você é você. Então, vamos lá, vamos continuar. Fé, crescendo. E ele diz aqui, pelas quais coisas, pelo conhecimento, a gente descobre as promessas de Deus. Mas quando chegamos no versículo 5, ele dá uma guinada muito legal. Ele diz assim, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé. Vamos falar juntos? Acrescentai a vossa fé, mas com toda a diligência, com todo esforço, com todo empenho, sabe, com empenho. Acrescente a tua fé. Então aí ele está colocando a responsabilidade agora sobre nós, né? Porque fé não é uma coisa zen. Pela fé, né? Parece uma coisa meio sonâmbula. Pela fé. Não é zen. Não, fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vêm, diz lá em Hebreus. Fé é isso. Eu creio em Deus, ele disse, eu creio na sua palavra. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor proverá para si o cordeiro. É assim que a gente crê. E aí Jesus disse para Marta e Maria, eu não te falei que se você cresce, você ia ver a glória de Deus? Pedro está dizendo agora vamos acrescentar a nossa fé. E eu vou dar o resumo, já lemos o texto. Ele disse, acrescente a tua fé a bondade. Fala comigo, bondade. Acrescente a tua fé bondade. Comportamento. Bondade. Misericórdia. Tiago escreve dizendo, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu mostro a minha fé com as minhas obras. Porque a fé sem obras é morta. Fé, acrescente. Por isso que eu estava dizendo que é uma coisa dinâmica, gostosa, que a gente tem que avançar. Nós iniciamos esse ano dizendo que esse ano seria um ano de conquista. E eu disse muitas vezes para você, repita, eu vou viver os melhores anos da minha vida. Eu não sei quantos repetiram isso e quantos estão acreditando nisso. Mas, meu irmão, a gente não sabia o que viria pela frente. Mas as verdades de Deus continuam as mesmas. Quem dá a última palavra na nossa vida é o Senhor. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que crer e profetizar. Vou viver os melhores anos da minha vida, na minha vida emocional, na minha vida conjugal, na minha vida financeira, na minha vida como profissional. Vou viver os melhores anos da minha vida. Mas isso a gente faz antes. Eu tenho dito para você, declare a vitória antes da vitória. É fácil declarar, ganhamos. Tinha um jogador do Santos que era membro da igreja. Ele me chamava de torcedor de pijama. Ele diz, você é torcedor do Santos, só descobre quando termina o jogo. Ele chegava aqui, e aí, como é que foi? Ganhamos. Ganhamos. Perdemos. Perdemos. Mas não é torcedor, isso é coisa de pijama. Esse cara, ele falava que eu era torcedor de pijama. E tem muita gente que na fé é a mesma coisa, né?
Ah, Deus abriu a porta, aleluia, Deus abriu a porta. Ah, a porta fechou, o diabo. Quer dizer, quando a porta fecha é o diabo, quando a porta abre é Deus? Não, meu irmão, quem dá a última palavra nas nossas vidas é o Senhor. Porta que o Senhor abre, ninguém fecha, e porta que o Senhor fecha é para o nosso bem. Por isso que a fé é importante. E ele disse: acrescente a tua fé bondade, acrescente a tua fé conhecimento. Fala comigo, bondade e conhecimento. Vamos lá, juntos, vai. Bondade. Outra vez, bondade. Bondade e conhecimento. Acrescente a tua fé bondade e acrescente a tua fé conhecimento. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, a nossa fé, ela tem que crescer, ela vai crescer, ela vai avançar. Por isso que vida de oração é importante. Quando o apóstolo Paulo diz, orai sem cessar, não é simplesmente ficar assim orando, tipo, tô zen, tô orando. Não, é que a oração nos aproxima de Deus, a oração libera a bênção de Deus. Eu acho, meu irmão, uma coisa assim muito, improdutiva, muito pobre, você ter que enfrentar uma situação e você não orar. Meu irmão, nunca vai na tua força não, vai com a força do Senhor. Você vai enfrentar alguém, vai enfrentar um concurso, você está sempre orando: Senhor, põe as tuas mãos, me dá graça, me dá inteligência, Senhor, toda a barreira, tudo aquilo que é do mal, que seja repreendido em nome de Jesus. Você já vai preparado. Como é que você pode enfrentar uma situação se você não está preparado? Se você vai fazer uma prova, você estuda para estar preparado. Se você vai fazer qualquer outro concurso, você sempre tem que estar preparado. Ora, você vai enfrentar situações em que você sabe que o inimigo... Olha, meu irmão, eu acho interessante o seguinte: quando você crê que algo é de Deus, presta atenção no que eu vou dizer. Quando você crê que algo é de Deus, Satanás também crê. Amém? Quando você acreditar, não, isso aqui é de Deus, o diabo não sabe quais são os planos de Deus para a nossa vida. O diabo não conhece a mente de Deus, mas ele convive com Deus há milênios. Ele percebe. Eu tenho dito isso muito para os adolescentes. Quando começam a dar trabalho, eu digo: Deus deve ter um plano tremendo para a tua vida, porque o diabo está tentando bagunçar a tua vida. Porque ele sabe que se jogar você nas drogas, se ele deturpar a tua mente, ele vai destruir um grande projeto. O diabo não sabe o que Deus vai fazer na sua vida, mas já percebeu que Deus tem algo grande para você. Se ele destruir a tua vida agora, ele vai destruir o projeto de Deus lá na frente. E Deus vai ter que levantar outro. Eu temo, meu irmão, quando alguém decide separar no casamento, quando alguém decide chutar tudo, não aguento mais, vai chutando tudo. Meu irmão, se você tem grandes lutas naquela área, se Satanás tem investido muito naquela área na tua vida, é que provavelmente Deus tem grandes coisas naquela área na tua vida, e o diabo já percebeu, e ele vai detonar, vai tentar enfraquecer você. Então, meu irmão, levanta a tua cabeça e em frente declare que só o Senhor é Deus. Acrescente à tua fé conhecimento, maturidade. Você não pode olhar uma crise e dizer: eu estou em crise. Não, Senhor, me dá graça, porque essa experiência que você terá na sua crise ainda vai abençoar muitas pessoas. Camarada se atreve a engravidar uma menina, ali ele vai ter que ter um outro rumo na tua vida, na sua vida. Sabe quando ele vem num projeto assim, estou servindo a Deus, estou crescendo, engravidou. Mudou o caminho. O cara se afastou de Jesus, e mudou mais o caminho ainda. Não sei se você está me entendendo, eu sempre imagino assim, quando você vê uma árvore crescendo e de repente vem um galho. E do galho vem outro galho. E do galho vem outro. Pronto.
Se você mantiver a tua vida focada no Senhor, enfrentando todas as lutas e dificuldades e declarando quem Ele é na tua vida. Por isso que o diabo ataca muito a mente. Para que na mente, porque o que comanda o nosso corpo é a nossa mente, né? Uma mente deturpada, uma mente deformada, você está mudando o seu destino. Até anotei aqui, né? Seja dono do seu destino. Seja dono do seu destino. Lembra que o texto diz: venha o teu reino, seja feita, seja dono do teu destino. Coloque o teu destino nas mãos daquele que tudo pode. Ele pode fazer muito além. Pedro está dizendo: acrescente a sua fé, bondade e conhecimento. Acrescente a tua vida, a tua fé, acrescente domínio próprio. Vamos falar juntos? Bondade, conhecimento e domínio próprio. Vamos lá, vai juntos, vai. Bondade. Mais uma vez. Bondade. Acrescente a tua fé, domínio próprio. Meu irmão, nós temos uma natureza pecaminosa. Nós temos por natureza maldade. Nós temos por natureza egoísmo. Nós temos por natureza inveja. Nós temos por natureza, a gente se sente menos que os outros. Tem uns que se sentem o máximo, mas no geral, por natureza, a nossa natureza, ela é pecaminosa. Então eu preciso condicionar a minha natureza ao Senhor. Pedro disse: pessoal, acrescente a vossa fé domínio próprio. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu não vejo nenhum mal. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia, meu irmão. O texto diz assim: olha, se comer carne escandaliza o teu irmão, não coma. Não coma. Então, se isso vai promover crise na mente do seu irmão, não faça. Não seja pedra de tropeço, escândalo para ninguém. Às vezes a pessoa é muito mais valente para aquilo que é errado. É o seguinte, cada um no seu quadrado, quem manda na minha vida sou. Muito valente para isso, né? Muito valente. Vai ter consequências. Vai ter consequências. E não se arrependa. Eu gosto de dizer isso muito na televisão, na igreja. Meu irmão, as nossas bênçãos têm nome. Ok? Tem nome. Ralamos pra caramba. Confiamos em Deus. Dízimo, oferta. É promessa de Deus que o Senhor abriria as janelas dos céus. Então não adianta ficar olhando, mas isso, aquilo, não. Quem paga o preço, o Senhor é fiador da sua palavra. Você luta pelo seu casamento, você luta, você se esforça, depois você usufrui. Paga mico. No trabalho todo mundo te chama de bobão, porque você não é esperto, porque você não leva nada para casa, todo mundo pega, é uma caneta. Não, isso não é meu. O que é certo, o que é errado. Não é meu. Ninguém está vendo. Deus está vendo. Acrescente domínio próprio. Deixa eu correr aqui. Acrescente perseverança, diz o texto. Acrescente a piedade, o amor. Acrescente a tua fé.
some a tua fé, bondade, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, amor fraternal. Olha o que diz o versículo 8 aqui. Leia aí comigo. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão o quê? Ociosos e nem... Vamos falar juntos? Ociosos e nem... Mais uma vez forte, essa palavra estéril é muito forte. Ociosos e nem estéreis. Porque a esterilidade é alguma coisa que não acontece, não vem. As pessoas sofrem. Meu Deus, a esterilidade feminina, masculina. Meu Deus, tem que fazer tratamento. E ele está dizendo, se essas coisas acontecerem na tua vida, se você tiver domínio, se você tomar uma decisão, olha, bondade, eu sou cristão, eu sou homem de Deus, eu preciso praticar o que é bom, conhecimento, eu não posso parar. Uma vez foi feita uma estatística, um levantamento, a revista Veja fez, no meio evangélico, o índice de analfabetismo baixíssimo, porque as pessoas que aceitam a Jesus querem ler a Bíblia. Até analfabeto quer aprender a ler a Bíblia. Nível baixíssimo. As pessoas começam a ler a Bíblia, a mente abre. Conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, misericórdia, amor fraternal, amor. Onde houver estas coisas, quando o camarada entendeu, diz o texto, que ele não ficará ocioso. Queria que você entendesse, meu irmão, que a vida do crente é uma vida de emoção. Por isso que a gente ora todo dia, põe diante de Deus. Todo dia a gente está orando por diversas coisas, orando pelo país, orando pelas nossas vidas, orando, e a nossa vida não é ociosa. Veio a crise, o que nós vamos fazer? Meu Deus, o que nós vamos fazer? Vamos fazer live, vamos lá, vamos lavar a louça, vamos lavar o banheiro, vamos lavar tudo, e vamos lá, e começamos a agir, e Deus começou a abençoar. Meu irmão, eu fico impressionado, a gente faz uma live todos os dias, segunda a sábado, às 18 horas. Então eu vejo lá, nós tínhamos lá 300 aparelhos ligados a nós. Legal, joia. E aí eu vejo depois quantas pessoas foram alcançadas. Pessoas que receberam uma notificação, não quer dizer que assistiram, mas receberam. Pessoas que foram alcançadas. Queridos, 300 aparelhos. No início a gente tinha assim o alcance de 2.000 pessoas, 2.800, 2.300. Aí começou a aumentar. Ontem mesmo, quando eu fiz a live, nós terminamos, tínhamos 290, 200 alguma coisa, né? Não chegou a 300 ontem. 200 e poucos aparelhos, alcançamos 8.000 pessoas. Irmão, não dá para parar, né? 8.000 pessoas. Domingo passado de manhã, terminamos o culto. Nós tínhamos alcançado 25.000 pessoas. E temos as pessoas que... Porque assim, você, quando eu peço para você compartilhar com os seus, você compartilha lá. Só que eles lá compartilham lá. E eles lá compartilham lá, eles lá compartilham lá. E aí, meu irmão, não tem limite. E o pessoal de Piauí, né? Pessoal de Piauí lá, firmão, pessoal de Belém do Pará, pessoal do Rio Grande do Sul, eu até decorei o nome de algumas, né? Dona Orieta, lá do Rio Grande do Sul, está sempre firme, pessoal de Santa Catarina, pessoal de Goiás, pessoal está.
A Camila Cabral, Portugal, nossa, essa daí ela está em tudo, está nas lives, está na igreja infantil, ela está em tudo. Louvado seja o nome do Senhor. E vai passando para os seus amigos e todo mundo vai passando. A gente não pode parar, porque se a gente quer que Jesus volte, nós temos que avançar. E você hoje tem um folheto maravilhoso que é o link, é o teu folheto. Você pode passar, dizer, assista isso aqui, queria agora terminar a escola dominical, você pode chegar e passar esse link para um monte de gente. Quantos serão abençoados? Quanta gente vai estar no céu que a gente tem certeza que foi para o inferno? Quantas pessoas têm um encontro com Jesus? Bom, queridos, vamos terminar aqui, versículo 8, porque se isso acontecer na sua vida, você não vai ficar ocioso e nem estéril. Estéril. As coisas vão acontecer naturalmente, portas vão se abrir naturalmente, oportunidades vão surgir naturalmente. Nunca roube a glória de Deus, nunca pense que você é a última bolacha do pacote, né? Máximo, não. Reconhece em todos os teus caminhos. Mas diz aqui o versículo 9, e eu quero terminar com 10. 9. Pois aquele em quem não há estas coisas quem não pratica isso é cego. Nada vendo ao longe, o cara não consegue olhar para frente com esperança. Ele não pratica, ele não acrescentou a fé dele é aquela coisa rotineira, tipo assim, ainda bem que tem, me lembra uma frase de uma senhora que diz assim, ainda bem que a gente vai para o céu, né? Então a pessoa vive uma luta, como é que está, irmã? Luta, ainda bem que a gente vai para o céu. Eu gosto de dizer que tem gente que vai chegar cheirando enxofre no céu, não tem? O cara quase foi para o inferno, quase, o cara chegou assim, sabe? Parece que chamuscado, as costas dele assim, o fogo. Cheguei no céu. Você pode viver uma outra dinâmica, meu irmão, colocando o diabo no seu devido lugar, debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus, declarando a vitória, ainda que ele se levante, maior é o Senhor, você vai enfrentar, vai declarar, e o Senhor... Pedro diz, quem não pratica isso é cego, nada vendo ao longe, e havendo esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Verso 10, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Novamente, versículo 10, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firmes, cada vez mais firme. Lembra que eu começo lá dizendo diligentemente, faça com empenho, pratique, guarde esta palavra no seu coração. Diz aqui cada vez mais a sua vocação firmes, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Olha, quem está falando isso é Pedro, e Pedro teve um tropeção, não teve? Quando ele negou Jesus, foi muito chato o que ele fez, né? Negou Jesus, ele se garantiu, depois passou um constrangimento muito grande. A grande bênção foi que ele não se apartou, não é? Não se apartou, ficou ali no meio. Depois, na verdade, meu irmão, todo aquele pessoal, ninguém sabia que Pedro tinha negado Jesus, né? Isso ele deve ter contado depois, né? Ele foi lá, ficou lá, e quando voltou o pessoal, e aí? Tá feio, ele contou lá uma história, ficou quieto. Isso daí ele deve ter contado depois. Ficou só entre ele e Jesus. E aí Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Eu quando vejo esse texto, para mim é quase Jesus dizendo, quase Pedro dizendo, Jesus, não conta. Pedro, você me ama? Eu te amo. Pedro, você me ama? Mas Jesus, não conta. Ninguém está sabendo, Jesus. Jesus falou, você vai me negar essa noite, você vai me negar. Isso não está na Bíblia, eu que estou falando, tá bom? Olha que Pedro que está falando isso. Se isso houver na tua vida, você nunca vai tropeçar. Você recebe essa palavra?
Esta manhã, meu irmão, essa palavra é para edificação, correção e alerta. Porque Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Eu não imaginava, 41 anos depois, viver o que a gente está vivendo. 41 anos depois, pegar um violão, como diz Moisés, violãozinho lá, né? Violãozinho, cantar, e todos os dias, 8, 9, 10 pessoas dizendo: eu orei, eu orei, eu orei. Pessoas aqui, pessoas longe. A gente recebe pedidos de oração da Austrália, Alemanha. Ontem nós tínhamos Inglaterra, México, Portugal, e aqui vários, todo mundo assistindo, pessoas, né? Esse senhor de Massachusetts é muito legal, porque ele fala assim: hoje ele está na Virgínia, hoje ele está em Maryland, aí descobrimos que ele é caminhoneiro. Por isso que cada vez deve estar assistindo agora também, seu Gilson, Deus abençoe sua vida. E ele vai passando para a gente, está assistindo em tal lugar, e ele vai passando para os amigos dele, e Jesus vai fazendo a obra. Você não tem ideia do que Deus... Eu não canso de dizer isso, meu irmão. Não para na fé, não se acomode na fé, não. Sabe, não, avance, meu irmão, avança. Ser atalaia, meu irmão, se esforce para ser um atalaia melhor. Se esforce para amanhã ser líder de atalaia. Se esforce para amanhã ser um grande instrumento nas mãos de Deus. Eu já fui atalaia. E aí? Não, já fui atalaia. Eu já fui. E olha, no meu tempo, meu irmão, você só tem história para contar. Está na hora de você avançar para coisas maiores. Coisas maiores. Você crê nisso? Vamos ficar de pé, queridos, por favor. Eu queria que você colocasse a tua vida agora diante do Senhor e dissesse para Deus: Deus, eu quero mais de Ti. Dissesse para Deus: Deus, eu não quero parar na fé. Na minha adolescência, meu pai sofreu um acidente e ali a gente teve que aprender a viver pela fé. E eu não vivi com a minha fé, eu vivi na fé dos meus pais. Mas ali eu aprendi a enfrentar. Deus daria ideias. Ali eu aprendi a orar. Ali eu aprendi que Deus é o Deus da provisão, que na hora certa Ele faz o milagre. Foram muitas experiências. Quando eu vim para o ministério, eu vim com essa bagagem. Não pode desistir. Eu não posso olhar para o problema e dizer: o problema existe. Não posso negar que ele exista. Ele existe. Mas eu não posso olhar para ele e dizer: ele me venceu. Não, Senhor, põe as tuas mãos, Senhor. Tem alguma coisa, Deus me dá graça. Não, vamos lá, vamos conversar, vamos. Tem que ter uma saída, Senhor. Deus dá inteligência, dá direção. E na medida que você vai se movimentando, Deus vai guiando os seus passos. Acrescente a tua fé, perseverança, domínio próprio. Está muito mais nas nossas mãos do que nas mãos de Deus, em nome de Jesus. Você crê nisso? Feche teus olhos, por favor. Oh Deus, estende as tuas mãos sobre as nossas vidas. Aqui estamos, ó Pai, reunidos em torno do teu nome com vontade de mais. Cremos que o Senhor tem mais. Louvado seja o teu santo nome. Abençoe este povo, Senhor, os que estão aqui, os que estão em casa, os que estão espalhados, ó Pai, por esse mundo, mas estão recebendo esta palavra, Senhor, que a tua bênção esteja sobre cada vida,
Que cada um entenda, Senhor, dessa atitude, acrescentai a vossa fé. Nós temos que avançar, ó Deus. Ó Deus, cubra com teu sangue, abençoa cada vida em nome de Jesus. Senhor, aquele que está cansado, ó Deus, que seja renovado. Senhor, que haja portas, milagres, oportunidades, ó Deus, abençoa, livra de todo mal. Nós declaramos que só o Senhor é Deus. Abençoa cada vida, em nome de Jesus. Repete uma oração comigo, diga: Senhor Jesus. Fala bem forte: Senhor Jesus, eu recebo a tua palavra, te dou liberdade, mexe na minha vida, em nome de Jesus. Eu vou avançar e declarar que maior é o Senhor sobre a minha vida, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Oh Deus, nós aplaudimos o teu nome, Jesus. Nós aplaudimos o teu nome, Senhor. Aplaudimos a tua palavra. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia.